mas também haverá momento de cansaço, de desânimo, de vontade de desistir. O importante é não desistir de buscar a Deus, de cultivar a nossa intimidade com Ele e de depender do Espírito Santo para nos guiar e nos fortalecer. É como se a gente precisasse se lembrar que a jornada é longa, que a gente vai tropeçar pelo caminho, mas que o Espírito Santo é sempre ali para nos levantar e nos colocar de volta no caminho certo. Exatamente. E para saber se a gente está no caminho certo, a Bíblia nos dá um indicador muito importante: o fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22-23 a gente lê: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. A gente está falando do amor, da alegria, da paz, da paciência, essas características que a gente vê na vida de Jesus, né? Exatamente. Essas virtudes são como um termômetro da nossa vida espiritual. Quando esses frutos estão presentes na gente, a gente pode ter certeza de que está no caminho certo, agradando a Deus e sendo guiado pelo Espírito Santo. Fez sentido? É como se os frutos do Espírito fossem evidência de que o Espírito Santo está realmente agindo nas nossas vidas. Exatamente. E quando a gente percebe esses frutos na gente se sente mais motivado a continuar buscando a Deus, a viver de acordo com a sua vontade. É como se a gente estivesse provando do reino de Deus aqui na Terra, experimentando um gostinho daquilo que nos espera no céu. Exatamente. E essa experiência nos impulsiona a continuar crescendo na fé e a compartilhar essa esperança com outras pessoas. E por falar em compartilhar a fé, a lição da escola dominical também destaca o papel do Espírito Santo na evangelização. Mas como exatamente? O Espírito Santo nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho para as pessoas. O Espírito Santo nos capacita de várias maneiras. Primeiro, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem abre o coração das pessoas para que elas reconheçam a necessidade de salvação. Segundo, ele nos dá coragem para testemunhar de Cristo, mesmo quando a gente tem medo ou enfrenta oposição. Terceiro, ele nos dá sabedoria para comunicar o Evangelho de forma clara e relevante. E por fim, ele unge a nossa mensagem com poder, para que ela possa tocar os corações e transformar vidas. Então, o Espírito Santo age tanto em nós, preparando o nosso coração para a missão, quanto nas pessoas que ouvem a mensagem, abrindo seus corações para a verdade do Evangelho. Exatamente. E essa ação do Espírito Santo é fundamental. Sem ele, a nossa evangelização seria vazia e ineficaz. É o Espírito quem convence, quem converte e transforma os corações. Mas e se a gente sentir medo e insegurança na hora de evangelizar? E se a gente travar na hora de falar? É normal sentir medo ou insegurança, né? Principalmente quando a gente está compartilhando a nossa fé com pessoas que não conhecem Jesus ou que têm uma visão diferente da nossa. Mas a Bíblia nos encoraja a não temer, pois o Espírito Santo nos dará as palavras certas no momento certo. É como se o Espírito Santo fosse nosso assessor de comunicação, né? Nos dando o texto na hora de fazer a apresentação. De certa forma, sim. O importante é que a gente confie no poder do Espírito Santo e deixe que ele nos guie. A evangelização não depende da nossa capacidade, mas da ação de Deus através de nós. É como se a gente fosse um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Exatamente. E para sermos instrumentos eficazes, a gente precisa se preparar, né? A gente precisa ter um relacionamento íntimo com Deus, conhecer bem a mensagem do Evangelho e estar atento às oportunidades que Deus nos dá para compartilhar a nossa fé. E se a pessoa com quem a gente está compartilhando o Evangelho rejeitar a mensagem, a gente deve insistir ou deixar para lá. A conversão é uma obra do Espírito Santo. O nosso papel é semear a palavra de Deus. Nem todas as pessoas que ouvirem a mensagem irão aceitá-la de imediato, né? Mas, mesmo que a pessoa rejeite a mensagem, a semente da palavra de Deus pode ter sido plantada no coração dela. E quem sabe, um dia ela possa germinar e dar frutos. Entendi. Então a gente planta a semente e confia que Deus fará o resto. Exatamente. E mesmo diante da rejeição, a gente deve continuar semeando a palavra de Deus com amor e compaixão, confiando que o Espírito Santo fará a sua obra. E como a gente lida com a rejeição ou com a oposição quando a gente está evangelizando? A rejeição e a oposição fazem parte da experiência de todo cristão. O próprio Jesus foi rejeitado, foi perseguido. Mas a Bíblia nos ensina a responder com amor, com mansidão, com sabedoria. A gente não deve revidar ou se deixar abater. É como se a gente precisasse se lembrar que não estamos sozinhos nessa batalha. O Espírito Santo nos dá a força, a sabedoria para enfrentarmos os desafios da evangelização. Exatamente, e é importante lembrar que a evangelização não é uma tarefa exclusiva de pastores ou missionários, né? É um privilégio, uma responsabilidade de todo cristão. Cada um de nós, com os dons e talentos que Deus nos deu, pode ser um instrumento para levar a mensagem do Evangelho ao mundo. E essa responsabilidade não se limita a um grupo seleto de pessoas. Todos os cristãos, independentemente da sua idade, profissão ou posição social, são chamados a compartilhar a mensagem do Evangelho. Com certeza. A evangelização não é apenas uma atividade da igreja, mas um estilo de vida que a gente deve incorporar no nosso dia a dia.
A gente deve ser sal e luz no mundo, refletindo o amor de Cristo nas nossas atitudes, palavras e ações. E como a gente pode ser sal e luz no mundo? O que isso significa na prática? Ser sal e luz significa ser diferente, sabe? Se destacar em meio à escuridão do mundo. Significa ser um agente de transformação, impactando o ambiente ao nosso redor com os valores do reino de Deus. Mas como podemos fazer isso na prática? Você pode dar alguns exemplos? Claro, a gente pode começar por viver de forma íntegra e honesta, tratando as pessoas com amor e respeito, sendo justos e compassivos, defendendo os oprimidos e proclamando a verdade de Deus com coragem. Ou seja, ser sal e luz não significa apenas falar sobre Jesus, mas também viver como Jesus, né? Demonstrando o seu amor, a sua graça em todas as áreas da nossa vida. Exatamente. A nossa vida deve ser um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. A gente deve ser a Bíblia, que as pessoas podem ler, o Evangelho que elas podem ver e a carta de amor que elas podem sentir. Que imagem poderosa. Mas e se a gente sentir que não somos capazes de viver à altura desse chamado? E se a gente sentir medo de falhar? É normal sentir medo ou insegurança, né, diante de um chamado tão grandioso. Mas a Bíblia nos garante que Deus nos capacitará para realizar a sua vontade. Em Filipenses 4.13 está escrito: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." A força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então o segredo é confiar em Deus e depender do seu poder para que a gente possa cumprir a sua vontade. Exatamente. A nossa parte é se colocar à disposição de Deus. Buscar a sua vontade, obedecer aos seus mandamentos e confiar na sua graça. E como a gente pode saber qual é a vontade de Deus para nossa vida? Tem algum manual de instruções? Riso seria ótimo se a gente tivesse um manual, né? Mas a Bíblia é a nossa principal fonte de conhecimento da vontade de Deus. Através da leitura da Bíblia, da oração, da meditação na palavra de Deus, a gente pode discernir os planos de Deus para nossa vida. Mas e se a gente ainda sentir dúvidas? E se a gente não tiver certeza de qual caminho seguir? A gente pode buscar a orientação do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Também podemos pedir conselhos a pessoas mais experientes na fé, né? Como pastores, líderes da igreja, mentores espirituais. Então a gente não precisa ter medo de pedir ajuda quando a gente está em dúvida ou quando enfrenta dificuldades na nossa caminhada cristã. De forma alguma. Deus nos deu a igreja para que a gente possa crescer junto na fé, ajudando uns aos outros, compartilhando as nossas experiências. A comunhão com outros cristãos é essencial para o nosso fortalecimento espiritual. E como a gente encontra uma igreja que seja verdadeiramente bíblica e que nos ajude a crescer na fé? É importante buscar uma igreja que tenha como base a palavra de Deus, que pregue o evangelho de forma genuína, que valorize a adoração a Deus, a comunhão entre os irmãos e a missão de evangelizar o mundo. Também é importante observar o estilo de vida dos membros da igreja, né? Se eles realmente vivem o que pregam. Então a escolha da igreja é uma decisão importante para o nosso crescimento espiritual. A gente deve buscar uma igreja que nos alimente com a palavra de Deus, que nos inspire a viver de acordo com a sua vontade e que nos ajude a cumprir a nossa missão como cristãos. Com certeza. A igreja é o corpo de Cristo, a comunidade dos salvos, o lugar onde a gente pode encontrar apoio, encorajamento, correção e crescimento na fé. E que privilégio é fazer parte dessa comunidade, né? Unidos pelo amor de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Realmente. A vida cristã é uma jornada desafiadora, mas também é uma aventura extraordinária, cheia de propósito e de significado. E o melhor de tudo é que a gente não precisa caminhar sozinho. Deus está com a gente em cada passo, nos guiando, nos fortalecendo, nos capacitando para vivermos uma vida que glorifique o seu nome. Que mensagem inspiradora. E que bom saber que, mesmo em meio às lutas e desafios da vida, a gente pode contar com o amor, a graça e o poder de Deus para nos sustentar e nos guiar. Exatamente. A nossa esperança está em Cristo, a nossa força está no Espírito Santo e o nosso destino é glória eterna ao lado do nosso Pai Celestial.